Bem, muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a minha colega Ana Rita Bessa e quero cumprimentar a senhora moderadora. Já estou aqui em desvantagem porque não trouxe flores. Obrigado. E quero cumprimentar o Movimento da Defesa da Escola Ponto. Minhas senhoras e meus senhores, vou ocupar aqui algum tempo, mas estou mais confortável porque tínhamos que dividir por 3. Temos que só dividir por 2 e eu, como me usurparam o lugar do maior partido e o governo, vou usurpar uma parte do tempo do Sr. Deputado Porfírio Silva, se me permite. Eu queria vos dizer e falar um bocadinho do meu currículo, não que ele seja especialmente rico, mas porque é importante, porque quando estamos a decidir politicamente, é importante que as pessoas que estão perante nós saibam de onde é que nós vimos, para que percebam também as decisões e a maneira como nós chegamos no nosso esquema mental a cada uma das nossas decisões e tomada de posição. Eu fui vereador da educação do município, um município bastante grande, com cerca de 140 mil habitantes, bastante jovem e bastante inexperiente. Recordo até uma vez de estar numa reunião com uma associação de pais, que é sempre uma experiência extraordinariamente difícil, mas enriquecedora, e a determinada altura, porque as coisas não estavam a ocorrer no sentido que a associação de pais queria, e a associação de pais tem representantes, mas nunca vêm os representantes, vem toda a associação de pais. Há uma rapariga, uma senhora, por acaso depois descobri que era mais ou menos da minha idade, que me disse o seguinte: olha, eu, na verdade, eu não entendo. O senhor não é professor, nem sequer é pai. Como é que é vereador da educação? Eu disse-lhe: olha, eu professor não vou ser, não é essa a minha formação, sou licenciado em Direito. Mas pai, já ando a tentar ser. Hoje já tenho essa categoria de encarregado de educação e, portanto, tenho uma legitimidade um bocadinho superior ou maior, acrescida, para poder falar dos assuntos da educação. Mas com as associações de pais e com os professores, e devido à minha inexperiência, eu quando cheguei também tinha um bocado aquela ideia que sabia tudo. E que decidia bem, que pensava e que decidia bem. E logo ao fim de uns meses consegui, pela primeira vez, na Câmara onde era vereador, ter uma manifestação à porta. Não é nada agradável. Especialmente quando se está a ser culpabilizado de uma coisa pela qual não se tem culpa nenhuma. Mas aprendi rapidamente que é importante nós dialogarmos com sinceridade, ouvirmos as pessoas, chamar as pessoas não para comunicar decisões, mas para falar com elas quando o processo de decisão está para ser tomado. Depois tem que se decidir, e o decisor político tem que decidir. E isso fez com que o meu percurso fosse depois muito mais fácil ao longo dos anos em que exerci a função de vereador da educação. E eu, sinceramente, quando o Sr. Ministro, o atual Ministro, tomou posse como Ministro, é uma pessoa que é da minha geração, da minha idade, que é uma pessoa que tem um currículo notável do ponto de vista da sua formação académica, da investigação que faz. Eu tive a esperança que sabia que ele conhecia pouco o sistema educativo português, mas que soubesse ouvir, dialogar e, portanto, fazer um bom trabalho. Bom, descobri que era ingênuo há 10 anos atrás e, pelos vistos, continuo ingênuo. Enganei-me redondamente porque o Sr. Ministro é uma espécie de sabe tudo e em tudo pensa, infelizmente eu tenho que dizer isto, que é superior no pensamento em relação aos outros. Saído da educação numa Câmara Municipal, fui para o Parlamento e, obviamente, optei pela Comissão da Educação, mas toda a minha visão sobre as questões de educação não é uma visão parcelar. Não é que não seja possível e seja positivo isso, mas não é uma visão de um académico, não é a visão de um professor, é essencialmente a visão de um decisor político que tem que pesar muitos interesses que por vezes são conflituantes e chegar ao fim, ter aquele momento de solidão em que precisa de optar. E muitas das vezes nós em Portugal optamos com recursos que são recursos humanos e financeiros, muitos casos, e que determinam a nossa posição. Mas queria deixar aqui também
Um outro pensamento que tem a ver com a evolução do nosso sistema de ensino, que a maior parte das pessoas que aqui estão conhecem melhor do que eu, seguramente. Portanto, eu vou ser rápido nesta matéria e dizer o seguinte. Nós, a partir de abril, o país sofreu um processo de democratização bastante grande e o trabalho que foi feito na educação foi absolutamente notável. No entanto, eu considero que a maior parte dos portugueses, se calhar, não tem esta percepção, que o nosso sistema educativo evoluiu muito devido ao esforço de vários governos, mas essencialmente da qualidade dos nossos recursos humanos, e isto estou a falar essencialmente dos nossos professores. Não existe essa percepção e eu já vou dizer porque é que as percepções são importantes. Mas a verdade é que todos os dados em que nós somos avaliados indicam isso mesmo. Nós não só recuperamos, em algum caso, de atraso de quase um século em relação a outros países, como recuperamos para níveis médios da OCDE no espaço de 40 anos. E eu aqui acompanho totalmente a síntese do professor David Justino, que disse o seguinte: é necessário enaltecer o trabalho e reconhecer estes resultados, que colocam Portugal muito mais perto da média da OCDE. Especialmente quando nós comparamos com outros setores da atividade nacional que não conseguiram, infelizmente, isso. A educação foi muito mais capaz do que, por exemplo, a nossa economia. A educação foi muito mais capaz de se aproximar do que o nosso sistema financeiro. Mas, no entanto, a maior parte das populações, e mesmo dentro das escolas, é que estamos sempre pior em matéria de educação. Quando isso, os dados não indicam esta percepção errada. E neste caminho, os senhores fizeram parte. Foram absolutamente essenciais. Os colégios foram muito importantes neste percurso de sucesso que Portugal, no seu todo, fez. Essa história, os senhores que estão aqui, especialmente os diretores, os pais, conhecem-na muito melhor do que eu, porque é a história de cada uma das vossas escolas. Eu não vou pessoalizar, mas às vezes é importante nós recordarmos isto. Eu, no próximo dia 2 de dezembro, recebi por Facebook, e temos um grupo de Facebook, de colegas de uma turma do 9º ano. Por acaso, era a mais terrível turma do 9º ano. E nesse próximo dia 2 de dezembro nós vamos nos juntar. E nós somos um grupo que temos vindo a juntar-nos e somos de uma zona operária. Somos de uma zona corticeira, rolheira, como nós dizemos lá. E ali naquelas turmas dessa minha escola, nós tínhamos, lado a lado, na mesma carteira, podíamos ter o filho do patrão e o filho do broquista. O broquista é a pessoa que faz a rolha. Tem esse nome. Portanto, na mesma turma estava a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre. O filho do empregado e o filho do empregador. E nós hoje, essa turma, que está aí na casa dos 38, 39, 40 anos, nós temos vigilantes noturnos, temos comerciantes, desempregados, temos professores, engenheiros aeronáuticos, até temos deputados. E temos quase todos, felizmente, contribuído para a natalidade e temos filhos. Alguns com necessidades educativas muito severas. E ajudamos-nos uns aos outros. E nós recordamos bem a nossa escola. Sim, é uma das escolas que apareceu, que tem um belíssimo ginásio, tem uma piscina que está disponível para a população. Mas no meu percurso, que é também o percurso destes 40 anos e é o percurso deste colégio, eu, para ter aulas de educação física, ginástica, que nós dizíamos, eu sei que as pessoas de educação física detestam, nós fazíamos um percurso a pé, por uma estrada que ainda não estava alcatroada, para irmos ter aulas de educação física no Clube de Futebol União de Lamas. Não tínhamos as melhores condições como tinham as escolas do Estado à volta. Tínhamos o nosso Museu da Cortiça e por baixo das nossas salas de aula havia um bairro social. Um bairro social que nós estávamos proibidos de frequentar, proibidos de comprar os bolos da senhora que fazia, porque tínhamos um pequeno bufete, que era um pequeno corredor,
mas que nós sempre que podíamos, lá íamos. Também estávamos a crescer como cidadãos e como cidadãs. Depois o colégio foi crescendo, nós íamos crescendo e o colégio também foi crescendo. Houve uma boa gestão dos dinheiros públicos e dos dinheiros privados que ali foram investidos e o colégio fez um percurso muito interessante. Eu não me lembro de um único ano que tenha tido, ao longo do meu percurso naquela escola, que a escola não estivesse em obras de melhoramento das suas infraestruturas. Também ali combatemos algumas práticas pedagógicas que nós achávamos que eram injustas, desadequadas. E ali também estávamos a crescer e a aprender a participar enquanto cidadãos. Não concordávamos com algumas coisas. Mas a verdade é que todos nós, hoje, que nos vamos encontrar na próxima sexta-feira, queríamos ter, pelo menos, o direito de ali colocarmos os nossos filhos. E a maioria de nós queria colocar ali os seus filhos. Alguns podem. Eu, se quiser, posso. Tenho um colega que vive ao meu lado, tem um filho com necessidade educativa, não pode. Não pode colocar lá o filho. Mas também não se enganem muito com este meu discurso. Eu não sou nenhum advogado de defesa dos colégios com contrato de associação. Se as escolas públicas de onde eu venho são boas, as escolas públicas do Estado são boas, sim, são boas. Se estão vazias, como no outro dia o Sr. Ministro, porque gosta de citar o meu caso, me disse que estavam vazias, está completamente enganado, não sabe do que está a falar, não devia falar, não é verdade. Há 17 municípios neste país que têm um saldo natural positivo na natalidade, felizmente o meu, de onde eu venho, é um desses. Portanto, é uma enormidade o que ele disse. E então, a nossa vontade na escolha da decisão, a afetividade e os nossos filhos que cresceram a ouvir-nos a contar as histórias do nosso colégio, as histórias de um quadro docente que era estável e que até por isso nos permitia colocar algumas alcunhas aos nossos professores. Não vou dizer, por acaso não está aqui nenhum deles. Mas vamos deixar os meus saudosismos e vamos falar aqui de uma outra coisa. Há aqui uma frase que o professor David Justino disse que é uma frase assassina, que é no meu tempo é que era. Isto para avaliar aquela velha questão se os alunos hoje são melhores ou são piores, são mais arquietos, são menos arquietos, são mais concentrados ou menos concentrados. E ele diz uma coisa muito interessante, que é: nós temos é que perceber se os alunos atualmente são como nós, que éramos da geração MS-DOS, dávamos um comando e víamos aflitos para dar um comando, ou se são da geração Windows, que consegue ter várias janelas abertas ao mesmo tempo. E os nossos alunos, dizemos assim, eles estão desconcentrados, não eram como antigamente. Então, eu sou isso às vezes no colégio, quer dizer, a tua turma do 5º ano é que era boa, já nunca mais existiu uma turma como aquela. Não, eles agora têm outras capacidades, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e a escola tem é que aprender, e nós todos aprendermos a lidar com isto. E cá está outra vez a questão das percepções. A percepção que existe dentro das escolas e fora das escolas é que os alunos hoje são piores do que os alunos anteriormente. E não são. Não são, porque os dados com quem eles se comparam hoje a nível internacional demonstram que eles são comparáveis aos alunos de outros países. E, portanto, na educação, a percepção que as pessoas têm das coisas é fundamental. E agora, analisem a justeza das vossas reivindicações e vejam a percepção que os portugueses tiveram dessa justeza das vossas reivindicações. Ficando muitas das vezes isolados com a razão total do vosso lado. Porque, de facto, como aqui já foi dito, o debate político se construiu nesta pobreza em que é tudo muito simples, a direita é contra a escola pública e a esquerda, e quer destruir a escola pública, e a esquerda é que favorece e defende e salvaguarda a escola pública. Nos anos da Troika,
porque o Partido Socialista não gosta de falar nisto, nem os outros partidos, mas a verdade é que ele existiu, condicionou-nos, e qualquer enquadramento histórico que se faça sobre esses anos sem levar isto em conta tem uma desonestidade intelectual muito grande, porque nós estávamos submetidos a um conjunto de obrigações. Nós, apesar de tudo isso, o governo PSD-CDS conseguiu que todos os principais indicadores nacionais e internacionais que avaliam o sistema educativo melhorassem. Logo à cabeça, a taxa de abandono escolar precoce. Bom, podem dizer o que quiserem, não tenho aqui para apresentar, mas está aqui, está pequenininho, porque se viesse o deputado Porfírio Silva, ele ia dizer que isto não é verdade, mas isto é do INE, e todos os que estão aqui, todos os indicadores melhoraram. O que significa que nem sempre, atirando dinheiro para cima dos problemas, o sistema educativo de um país melhora. Depende da maneira como esses recursos que se têm são gastos. Melhoramos também na classe docente, que grande bandeira dos partidos de esquerda. Nós vinculamos 4.200 professores, eles conseguiram um brilhante número de 100, mas eles é que defendem a classe docente. Dos assistentes operacionais, todos estamos ao corrente do que está a acontecer nas escolas. Não vincularam ainda nenhum dos assistentes operacionais. Nós vinculamos praticamente 3.000 docentes. A educação tem um problema que é sempre avaliada no momento da abertura do ano letivo. Coloca-se bem os professores, o ano letivo abriu bem. Há um problema na colocação dos professores, nem que seja 1%, o ano letivo abriu mal. Os políticos são culpados disto, porque coincide a abertura do ano letivo com a abertura dos trabalhos parlamentares. Eu já sei tudo o que se passa em cada mês, qual é o motivo da discussão no Parlamento sobre as áreas da educação. Estou sempre a recordar-nos o caos da abertura do ano letivo do ministro Nuno Crato. Ai, foi o caos? Ou estamos a falar de um ano? É que, há precisamente um ano atrás, existiu um ano letivo, porque agora dizem que foi a melhor abertura do ano letivo do mundo inteiro. Pois é, mas há um ano atrás eu não me lembro de ter existido nenhum problema na abertura do ano letivo. Tanto não houve que no final do mês, aquela coligação chamada PAF, que ia perder as eleições, venceu categoricamente as eleições. E, portanto, não houve nenhuma convulsão nas escolas. Estava tudo normal. E no ensino particular e cooperativo, eu, para que não me acusem que estou a defender, por vezes acusam que estou a defender porque fui aluno de um colégio desses e que até já vi escrito que tenho as minhas filhas em escolas destas, eu quero aqui dizer que tenho as minhas filhas, não é que tivesse que o fazer, mas já agora as minhas filhas andam numa escola do Estado. Ao contrário de outros que querem destruir esse sistema, mas depois, como podem, metem as filhas no privado porque se ensina, já não me lembro, se ensina mais línguas. Mas eu, que sou um perigoso pessoa de direito e quero acabar com a escola pública, é que meti as minhas filhas numa escola que quero acabar com ela. Então, pensei que ia estar aqui o Sr. Deputado Porfírio. Eu vou citar uma coisa que é muitas vezes esquecida, que é um relatório do Tribunal de Contas que analisou um memorando de entendimento sabendo se em cada área setorial se cumpriu ou não. Porque dizem sempre o seguinte: os senhores destruíram a escola pública do Estado para darem dinheiro aos privados. E então, vejam o que é que diz o relatório do Tribunal de Contas. No período em análise, verificou-se uma redução generalizada em todos os indicadores. Os indicadores vou dizer quais eram. Quais são? Número de escolas, número de turmas, número de alunos, despesa por ano letivo, despesa por ano orçamental. Destacando-se a evolução verificada no número de turmas. Menos 253. E a despesa por ano letivo. Menos 56 milhões. No período da Troika, a redução da despesa com estes contratos alcançou 90 milhões de euros, dando cumprimento integral ao acordado com o plano de assistência financeira. Também podem pegar nessas páginas da 35 à 37, eu não vou ler que já estou a ocupar muito tempo, mas que fala aqui do que é que se fez a seguir. Para os próximos 3 anos letivos, foi aberto um procedimento concursal de acesso ao apoio financeiro no âmbito dos contratos da associação. Foram colocadas 866 turmas, candidataram-se 82 escolas, para um conjunto de 600 e tal turmas.
Foi autorizada a despesa, a repartição dos encargos plurianuais por anos económicos, de 3 anos. Não sou eu que estou a dizer. É o que está no relatório aprovado pelo Tribunal de Contas, por todos os juízes do Tribunal de Contas. Mas isto aqui não convém citar-se muito e dizer-se. Claro que este ano, no orçamento, se cortou, na área dos contratos de associação, 2 grandes vitórias, já aqui faladas. Manuais gratuitos para todos entendamos para o escândalo público, e retiramos o dinheiro aos privados. 32,4 milhões. Entretanto, dão manuais gratuitos ao Amadeu Albergaria, eu agradeço muito que me deem manuais gratuitos, porque os que estavam com necessidade já há muitos anos que tinham esses manuais gratuitos e optaram por congelar a ação social escolar nos outros anos. Ora, eu, como social-democrata, penso que os democratas cristãos também, prefeririam que se aumentasse a ação social escolar, não se congelasse, e eu podia pagar os meus livros, especialmente os do primeiro ciclo. Não é que não seja uma boa medida, é uma medida simpática. Há muitas autarquias que as tomam, desde que tenham as contas em dia, que não devam a fornecedores, que não tenham falta de assistentes operacionais. É uma medida simpática, é uma medida que pode ser tomada. Mas vocês recordam-se daquele computadorzinho que era o Magalhães? Também foi dado a toda a gente. Nós íamos à Finlândia e dizíamos, em Portugal? Não, em Portugal tinham os PowerPoints. Em Portugal todos os meninos levam o computador para casa e os finlandeses ficavam de queixo caído. Mas depois andavam a uma albergaria a visitar escolas primárias, onde os meninos chegavam lá e diziam assim, Sr. Vereador, o que é este buraco aqui no chão? Porque as nossas escolas não tinham casas de banho do tempo da velha senhora, mas eles tinham computador. O que é que aconteceu a esses computadores e à sustentabilidade dessas medidas? Onde é que está a sustentabilidade destas medidas para o futuro? Ou vão oferecer livros agora e daqui a uns tempos não têm dinheiro e não oferecem? É só para o show-off político. Como é que isto vai ser feito? Onde é que está a sustentabilidade desta medida? E dizem que pouparam 32 milhões. Quanto é que custam os recursos interrompidos aos alunos? Quanto é que custou as escolas que já estão encerradas e aquelas que ainda vão encerrar? Quanto é que vai custar as obras que a realidade lhes vai impor? Como no caso da Ancorenses. Quanto é que custa a Portugal a desconfiança na iniciativa privada, nas pessoas e nas suas instituições? Não há aqui nenhuma poupança, mesmo do ponto de vista material. E do ponto de vista imaterial é que não há mesmo nenhuma poupança. E como estamos agora a chegar ao fim do debate orçamental, vou-me permitir aqui 7 frases muito rápidas. O PSD e o CDS retiraram o país da bancarrota sem deixar a educação para trás. Não gostam de falar disto, mas esta é que foi a realidade com que nós nos confrontamos. Com mais exigência, rigor e mais avaliação, os principais indicadores internacionais sobre a educação em Portugal melhoraram em todos e significativamente. Vamos à política. Este governo entregou aos comunistas e ao seu sindicato, aos bloquistas e aos verdes, o setor da educação, colocando a sobrevivência política acima dos interesses dos alunos. Estes partidos estão a construir lenta mas dissimuladamente um modelo de sociedade que não é o nosso. Um modelo que desconfia da iniciativa privada, que quer uma escola estatizada, centralizada e, vejam bem, com um bocadinho de jeito até querem um livro único. E com um pouquinho de mais jeito, feito na Soeiro Pereira Gomes. Eu não tenho dúvidas que a maioria da população portuguesa discorda frontalmente deste modelo que nos querem impor. E eu estou perante e olhar para as pessoas que foram as primeiras vítimas deste modelo que nos querem impor. Foram o primeiro alvo. Mas outros estarão aí já na calha, nomeadamente ligados à área da Igreja Católica. Feito tudo isto, no entanto, a escola pública do Estado melhorou. Melhorou. Com a falta de verbas para pagar despesas como água e luz, pedidos de pagamentos à EDP para se pagar faseadamente, faltam assistentes operacionais, há unidades de multideficiência fechadas, há unidades de autismo fechadas, há uma escola que os textos para serem feitos estão a ser com PowerPoint
e os meninos só fazem na folha, porque não há dinheiro para entregar, não há dinheiro para comprar materiais e, portanto, este Orçamento de Estado cortou 32 milhões a estas escolas, mas não melhorou nada às outras, porque também lhes vai cortar as verbas que têm disponíveis. E, portanto, é um embuste que nós vamos pagar todos, com mais impostos, taxas, e haver, ainda por cima, a degradação dos sistemas de serviço público que nós temos em Portugal. O que é que o PSD entende e o que é que nós enfrentamos? Modelo de sociedade. Eu ouvi no outro dia, em suspeito, o professor Guilherme de Oliveira Martins disse o seguinte: o Estado, para ser justo, tem de saber integrar o cidadão. O Estado, não se deve confundir com o público. E anda aqui uma grande confusão. E era bom que ouvissem o professor Guilherme de Oliveira Martins. O PSD defende uma coisa que se chama Serviço Público de Educação, por contraponto a essa coisa que agora apareceu, que é o Serviço Nacional de Educação. Que, por acaso, o Serviço Nacional de Educação é para chamar a atenção do Serviço Nacional de Saúde, esquecendo-se que o Serviço Nacional de Saúde conta com a iniciativa privada e precisa da iniciativa privada. Mas tem a ver com uma coisa. Os ministros, especialmente os do Partido Socialista, e o Partido Socialista gostam de ser pais das coisas. Desculpem, mas gostam. São os pais da democracia, são os pais do Serviço Nacional de Saúde. Como não era da educação, agora este senhor ministro quer ser o pai do Serviço Nacional de Educação. São os pais de tudo. Mas o único filho que eu lhes reconheço, e verdadeiramente, é os das bancas rotas. Isso é que é o grande problema. Conseguimos quebrar consensos na educação. Porque dizem assim, nunca há consensos na educação. Existem consensos. Existia o consenso das políticas moderadas, das avaliações que fossem comparáveis, da participação dos privados no serviço público de educação. Isto entre os diferentes partidos. Ou melhor, entre o CDS, o Partido Socialista e o PS. Aliás, muita gente até diz que o partido, e se calhar com alguma razão, que o partido que mais contribuiu para o crescimento dos contratos de associação foi precisamente os governos do Partido Socialista. E todos os ex-ministros do Partido Socialista, que não este, tiveram posições de moderação e de apoio aos contratos de associação. Portanto, aqui a inversão que existe, eu não sei se é uma inversão, se é efetivamente uma subordinação de sobrevivência política para manter a estabilidade deste governo. Mas éramos favoráveis a uma descentralização e a uma autonomia, que agora se começa a ver recuar também da parte do Partido Socialista. Como é que o PSD está a atuar? Nomeadamente o grupo parlamentar, porque também temos que nos entender sobre isto, explicar isto. Os partidos são realidades muito grandes. Existem a nível das estruturas concelhias, existem a nível das estruturas distritais, nacionais, existe o grupo parlamentar, comissões políticas nacionais, e eu vou falar aqui de como se organiza o grupo parlamentar. Nós temos aumentado muito a nossa presença nas escolas, em todas. Porque antigamente os problemas chegavam de todo lado, apareciam nos jornais. De repente não há problemas nas escolas. Não se está a ser andado pelas escolas, porque é necessário identificar e dizer quais são os problemas, porque o que está a passar é que existe uma tranquilidade, uma paz nas escolas, quando isso não corresponde à verdade. Desapareceu o sindicalista encartado, desapareceu o desaparecido, e portanto é ele que me disse que ele é que determina quando é que há luta ou quando é que a escola está bem ou está mal, mas está enganado. Ele está enganado. Porque não faltam pessoas de coragem para enfrentar os problemas. Só temos uma grande diferença em relação a ele. Nós temos muitas diferenças. É que nós não nos basta apontar o problema. Temos que resolver o problema. Estamos a desenvolver os fóruns de políticas sociais, para a qual na área da educação, obviamente, está contemplada, e algumas das pessoas que estão nesta sala foram já convidados a dar o seu contributo. E estamos muito empenhados na revisão da Lei de Base do Sistema Educativo. E aqui queria-vos dizer o seguinte: nós achamos, como o CDS, que esta lei tem que ser revista. Achamos que o timing é um timing diferente, por uma razão muito simples. Foi-nos dita pelo reitor da Universidade de Coimbra, que andava toda a gente a discutir. O PCP não quer discutir nada disto. O Partido Socialista não quer discutir nada disto. Mas o reitor da Universidade de Coimbra disse uma coisa muito bem. Mas já há alguma dúvida? Então uma lei que tem 30 anos, foi feita num tempo em que nem havia internet. Então agora a internet
E nós não revimos a lei de base do sistema educativo. Então ela não está desatualizada só por isso. É evidente que ela está desatualizada. E nós andamos à procura da qualidade e avaliação de todo o sistema que já aqui foi falado e como responder a uma questão é como é que a escola pode responder a uma geração a quem a informação hoje chega de todas as maneiras e constantemente, onde o professor já não é a única fonte de transmissão de conhecimentos. E, portanto, o PSD vai apresentar, e está, mas quer fazer um debate muito alargado, e está a fazer um debate muito alargado com todos os setores da sociedade, porque nós sabemos que, do ponto de vista político, nós não vamos atingir um consenso. Mas talvez consigamos atingir um consenso, não político, mas um consenso social. E assim é porque é que nós queremos ir. Mas nós determinamos, há linhas que para nós são linhas vermelhas. E é essa que eu vos quero transmitir. Para nós, existe um serviço público de educação, onde existem escolas que são propriedade do Estado e escolas que são da propriedade privada. Isso é claro. Portanto, para nós não há cá serviços nacionais de educação onde os privados são completamente postos de lado. Se isso é sobre a forma de associações, de cooperativas, da Igreja Católica, de outra religião, isso é uma outra questão. Se é sobre uma nova forma de organização dos profissionais da educação, como por exemplo na saúde se fez, e ninguém acha isso mal. As unidades de saúde familiar são projetos dos próprios médicos. Pode ser essa uma solução. Vamos discutir. O que nós precisamos é de ampliar a flexibilização e a liberdade de ensinarmos cada vez melhor, liberdade para ensinar, liberdade para aprender. Vamos pelo caminho da descentralização, não tenham dúvidas. Descentralização para as autarquias, acompanhadas de uma maior autonomia, porque também considero as escolas a escola do Estado não tem os mesmos mecanismos de gestão e de administração que tem uma escola, um colégio, e deve ter, não digo que seja igual, mas deve caminhar para ter, porque poder também ter, não projetos únicos, mas projetos que possam ser diferenciadores. Mas os sindicatos não querem. Não querem, o PCP não quer. Diz que é municipalização. Mas nós que sabemos as coisas também e sabemos porque é que eles não querem. Porque aí, nesse dia, o poder dos seus sindicatos lhes termina. Porque aí eles depois vão discutir com o Sr. Presidente da Câmara. E não será tão fácil fazer grandes manifestações e andar com os autocarros de um lado para os outros atrás dos ministros. Não é? Queremos este serviço que tenha como foco central o estudante e a qualidade da educação, isso é que é para nós fundamental, que garanta uma qualidade na educação para todos, aposta na autonomia dos projetos educativos e que promova a relação com uma comunidade educativa. Eu tenho que fazer aqui dois ou três apelos. Façam-nos chegar aquelas que são as conclusões dos vossos trabalhos. Nós também entraremos em contacto, seja individualmente, seja através do movimento, para que possam participar nesta nossa discussão alargada sobre a lei de base do sistema educativo, porque ela vai ser, digamos que, o posicionamento programático do PS em relação a esta matéria. A mim foi-me feito um apelo, foi feito um apelo geral, já que estamos aqui em Fátima e nesta casa, para que os cristãos fossem participativos na vida pública e política do seu país. Nós devíamos participar. Devíamos ser incentivados a participar. Eu tento fazer isso. Mas também quero dizer o seguinte. É chegada a hora da Igreja Católica Portuguesa também ter uma voz mais audível, porque está em causa o nosso modelo de sociedade. Já não é só as escolas. Já não é só o vosso problema dos contratos de associação. Vão ser as IPSS. Vai ser o ensino artístico especializado com as nossas academias. E acreditem numa coisa. Se puder, vai ser a nossa vida privada também. Porque vocês reparem que os sindicatos, antigamente os sindicatos entendamos, não é os sindicatos. É os sindicatos afetos à CGTP e alguns dos seus sindicalistas. Não havia greves à porta das fábricas há muitos anos. Não havia ingerência nas fábricas há muitos anos. Era só na área pública. Agora já não é na área pública. Agora voltaram a estar à porta das fábricas de calçado e estão à porta outra vez das fábricas de cortiça. Já querem mandar lá dentro outra vez. E, portanto, nós precisamos todos de defender um modelo de sociedade que é aquele que nós queremos e que a esmagadora maioria dos portugueses quer. Não é como partidos comunistas, que falam muito do povo, mas, como se diz na minha terra, o povo nunca lhes passou cartão. Eles nunca passaram dos 10%. E agora querem mandar. Dizem que são partidos trabalhadores.
Se fossem partidos trabalhadores, como somos todos trabalhadores, eles tinham que ter maiorias absolutas. E desde 1974 que ninguém confia neles. Porquê é que vão ser eles agora aqui a tentar impor-nos o modelo e a visão de sociedade deles? Isso não é admissível. E se nós temos que nos levantar outra vez, como há 40 anos atrás, vamos fazer, pois que seja. Medo? Eu o único medo que tenho é de ser mal avaliado pelos meus professores que estão ali nesta minha intervenção. Agora, outros medos, não tenho medo nenhum de os enfrentar no Parlamento ou onde for. E, portanto, é preciso que isto seja feito, e vou terminar. E só há aqui um problema muito grave. É que se isto me correu mal, de facto os colégios estão a fazer um mau trabalho, nomeadamente o de Lamas.